É uma alegria estar aqui, nesse espaço que tem se tornado um espaço de reflexão a respeito de plantação, revitalização de igrejas, temas tão fundamentais e essenciais para a vida aí das igrejas locais, da nossa igreja no Brasil, né? Então, louvo a Deus por esse espaço, agradeço a Deus por estar aqui, pelo empenho da equipe, né, que tem trabalhado aí de uma maneira muito legal. E louvo a Deus pela sua vida também, que está aqui, que está investindo na sua vida, no seu ministério, como isso é precioso, né? Da outra vez que nós tivemos, eu falei um pouquinho mais sobre os fatores essenciais lá na plantação, a questão do perfil, do processo e da supervisão na plantação de igrejas. E hoje nós vamos falar um pouquinho agora de manhã da revitalização de igrejas, vamos trabalhar alguns conceitos. Depois à tarde vamos falar sobre liderança missional e amanhã tentar juntar as duas coisas, falando sobre liderança e revitalização, ok? Então, quero começar dizendo que revitalização é um tema-chave. Muito se tem falado nos últimos anos sobre plantação de igrejas, e a gente percebe que hoje os movimentos de plantação, eles também estão valorizando o tema da revitalização. Talvez para muitas denominações, o maior desafio não seja plantar, seja revitalizar, né? Para muitas denominações, talvez o maior desafio seja plantar e revitalizar, seja revitalizar e não plantar. E aí, para a gente começar a nossa conversa, nós precisamos plantar novas igrejas para fortalecer a revitalização de igrejas, e ao mesmo tempo a gente precisa revitalizar igrejas para fortalecer a plantação de novas igrejas. Então essas duas dinâmicas são muito importantes. Perceba que muitas igrejas, elas são revitalizadas quando perto de si começam a surgir novas igrejas. E às vezes a nova igreja, a igreja que está sendo plantada perto dela, é o que vai levar essa igreja, que às vezes estava acomodada, que às vezes não estava pensando a respeito de si, a repensar sua caminhada, sua identidade. Então a plantação favorece a revitalização. Ao mesmo tempo, igrejas revitalizadas são mais estimuladas a redescobrir, elas são estimuladas a redescobrir o seu papel e, consequentemente, plantar novas igrejas. Então, as duas coisas são importantes. Apesar de serem diferentes, plantar e revitalizar, as duas coisas são muito importantes. E aí, algumas coisas, a igreja, segundo a palavra de Deus, aí a igreja é um organismo, chamado corpo de Cristo. E todos os organismos saudáveis vão se reproduzindo. É muito natural que um organismo saudável cresça, se desenvolva, e também organismos podem adoecer. Organismos podem adoecer. Então, nesse aspecto, igrejas podem estar doentes e não perceber. Tá? Algumas igrejas, alguns organismos, algumas pessoas fazem da doença o seu sentido de vida. E muitas vezes isso também acontece na igreja. Tem igrejas que existem alguns, nós encontramos alguns problemas crônicos nelas, e elas fazem disso a razão da sua existência. Elas passam a viver para aqueles conflitos que nunca se resolvem. Crises, conflitos e confrontos que não são resolvidos, né? E olha só, mortes, e aqui falando da igreja, podem ser causadas por mínimas lesões em áreas de um organismo que não foram tratadas. Às vezes, a morte, para alguns, não é uma coisa que acontece de forma inesperada. E coisas que não são resolvidas e a gente vai deixando passar o tempo, pode levar à morte. Então, assim como no nosso corpo nós precisamos de tempo em tempo fazer um diagnóstico a respeito da nossa saúde, a igreja também, de tempo em tempo, precisa reavaliar a sua saúde. Caso isso não aconteça, a igreja seja indiferente à sua situação, pode ser que ela vá cultivando algumas coisas nocivas que a médio e longo prazo podem gerar a sua morte. Tá? Uma igreja pode estar morta sem estar fechada, ok? Uma igreja pode estar morta sem estar fechada. Então, a cura de uma igreja é um processo, né? Quando não existe renovação, perdemos o sentido das coisas, sendo que passamos a fazer por costume. E todos nós precisamos de renovação, com Deus, conosco mesmo e com as pessoas. Então, a revitalização é um processo. Alguns costumam dizer, só para a gente ter uma noção em tempo,
o processo de revitalização de uma igreja ele é mais demorado que um processo de plantação de igreja. E alguns dizem que para plantar uma igreja, consolidar uma igreja de 3, 5, se ouve falar em até 7 anos, né? A boa parte dos estudos sobre revitalização vai dizer que é de 10 anos para lá, processo de revitalização, de 7 para cima, na verdade. Há mais de 7 a 12 anos para se revitalizar uma igreja, né? Porque você não apenas deve construir uma cultura, mas trabalhar aqueles pontos da cultura que existe ali que são nocivos e depois construir uma nova cultura, tá bom? Até aqui tranquilo, pessoal? Vamos seguindo. Então, alguns sinais que indicam a necessidade de renovação e revitalização. No pastor, uma vida devocional deficitária. E aqui é uma área em que, caminhando aí, amanhã nós vamos falar um pouquinho mais de mentoria. Boa parte dos pastores que estão em situações de revitalização, a gente encontra eles numa vida devocional deficitária. A pessoa ela não tem tempo com Deus. Por que a vida devocional é tão importante? Porque o nosso ministério deve ser fruto de uma identidade nossa. Ok? Nós não devemos... eu costumo dizer que nem todo mundo que faz mas quem faz. E se tem discutido muito que existe uma diferença entre você produzir e você frutificar, ok? Produzir é tudo que você faz que gera esforço. Frutificar é aquilo que é natural, você faz porque você tem a ver com a tua identidade. Então, muitos pastores, quando têm falta desse tempo aqui, acabam tendo muitos problemas. Outra coisa, ausência de cuidado com a saúde emocional, espiritual e física. Geralmente, quando pastores não cuidam das suas emoções, não cuidam, o ambiente, geralmente, da revitalização da igreja é um ambiente que tem a ver com pressão e conflito. Geralmente, igrejas precisam ser revitalizadas, o ambiente é tenso e, às vezes, existe pressão em algumas áreas, uma pressão maior do que num caso de plantação ou de saúde, e essa pessoa precisa cuidar da saúde. Dificuldade com disciplina pessoal, dificuldade em gerir crises, conflitos e confrontos, falta de perseverança, problemas familiares e conjugais, dificuldade em formar e caminhar com a liderança local da igreja, ausência de clareza no propósito da igreja, sentimento de pressão constante, falta de paixão na pregação, o evangelho anunciado de qualquer jeito, de qualquer forma, sem preparação, dificuldade com relacionamentos na igreja, ausência de projeto e perspectiva de vida do pastor e a síndrome de deixar os problemas para o pastor que vem a seguir. Então, nós, numa igreja itinerante, isso pode acontecer, que às vezes fala assim, o próximo que vem resolve, né? Então, quando nós encontramos esses elementos, ou alguns deles aqui na vida de um pastor, são sinais de que existe a necessidade de uma renovação, de uma revitalização. Na vida da igreja, há uma forte tendência a um padrão de vida fora do evangelho. Quando os membros estão lá, mas o seu comportamento não condiz com aquilo que o evangelho fala. Outra coisa, dificuldade em entender e viver uma visão única na igreja, cada um puxando para um lado. Mais ênfase em atividade do que na espiritualidade e comunidade, nos relacionamentos. Quando a igreja ela é extremamente ativista e às vezes as pessoas não se relacionam, às vezes a gente sobrecarrega pessoas e elas fazem coisas sem propósito. Problemas morais constantes, caráter mal formado, que tem a ver aí com a forte tendência do padrão de vida fora do evangelho, ausência de comunhão, forte religiosidade, crises constantes entre famílias, clima de reuniões e ausência de um projeto e um sonho. Então, quando nós encontramos essas características, geralmente as igrejas precisam ser revitalizadas, nós vamos encontrar algumas dessas características nela. Nós não temos muitas estatísticas sobre essa realidade no Brasil, ok? Surgiu um livro agora, o ano passado, chama Igrejas que Transformam o Brasil. Ele é do Ed Stetzer e do Sérgio Queiroz, que é uma primeira tentativa, uma parceria com
com um organismo lá nos Estados Unidos que faz pesquisas relacionadas à igreja, que tem alguns dados, mas não é específico para a revitalização de igreja. A maioria das estatísticas que nós temos não são nossas, e por isso existe um certo limite em a gente pensar isso. Eu estou trazendo uma estatística aqui, do ano passado, que diz que 95% das igrejas na América do Norte têm 100 pessoas ou menos em um culto, ok? Mais de 80% estão estagnadas ou em declínio. 3.500 a 4.000 igrejas por ano morrem nos Estados Unidos. Né? A igreja de Jesus não morre, mas a igreja local, ela pode morrer, ok? Deu para entender esse conceito? Tranquilo, né? Entre 50 a 60 igrejas consideram ser melhor se dissolver, enquanto 5 a 10 são capazes de redefinir o seu papel. E, gente, aqui vem um detalhe interessante. Na nossa cultura, nós temos muita dificuldade em fechar uma igreja. É ou não é? Então, em alguns países, quando a igreja começa a apresentar sintomas de declínio ou da necessidade de revitalização, os membros conversam e às vezes, eles assimilam mais fácil a ideia de que aquela igreja pode ter cumprido seu propósito e agora é hora de recomeçar em um novo lugar, um novo tempo. Na nossa cultura, isso é mais complicado. A gente não tem essa facilidade de repensar e, às vezes, até fechar ou reformular um trabalho. Muitas pessoas tentam sustentar igrejas, ainda que elas estejam mortas. Então, quais são os desafios da revitalização de igrejas, pessoal? É reconduzir o pastor e a comunidade local, o pastor, a pastora e a comunidade local, à Bíblia Sagrada, é reconduzi-los ao Evangelho e reconduzi-los à sua missão, a missão de Deus. Ok? Então, o processo de revitalização é um processo de reconduzir a Bíblia Sagrada, reconduzir ao Evangelho e reconduzir à missão. E revitalizar não é apenas inovar, fazer crescer ou maquiar a igreja. Então, tem muita gente que acha que revitalizar, a igreja está lá, toda acabada, mal cuidada, vamos pintar a igreja, vamos trocar o piso. Isso não é revitalizar. Né? Vamos fazer várias coisas, vamos atualizar o nosso repertório musical, vamos contextualizar o jeito de pregar. Não quer dizer que isso também não é revitalização. Tá? Nós vamos ver aqui. E aí, revitalizar tem a ver com a compreensão que uma igreja tem do papel que Deus tem para ela no lugar e tempo em que Deus a colocou. Então, revitalizar é o processo onde eu redescubro quem eu sou e o que Deus quer para mim especificamente nesse tempo. Então, uma igreja, um pastor, uma pastora que está sendo revitalizado, ele redescobre quem ele é, quem ela é e o que Deus está chamando essa pessoa a fazer. Uma igreja que está sendo revitalizada é uma igreja que redescobre quem ela é e o que Deus está chamando ela a fazer nesse tempo, no contexto onde ela está inserida. Ou seja, o que Deus quer fazer através de nós, neste lugar, nessa época, nesse novo tempo. Ok? E aí você percebe que muitas vezes o excesso de atividade faz com que muitos não tenham tempo para parar e repensar a sua caminhada. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre a revitalização do pastor. Pessoal, alguma pergunta até aqui? A gente começa a revitalização da igreja pela revitalização do líder, do pastor ou pastora que está à frente dessa igreja. E geralmente quando nós identificamos esse processo, muitos estão cansados, enfermos, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Além de estarem cansados e enfermos, muitos estão desfocados. Perceba que geralmente o pastor ou a pastora que precisa de revitalização, ele pode até trabalhar muito, mas às vezes ele não é tão assertivo naquilo que ele faz. O fato de eu trabalhar muito não quer dizer que eu estou fazendo o que precisa ser feito. Ok? Às vezes, um dos grandes desafios é reorganizar a agenda, a vida do pastor ou da pastora e fazer com que ele faça aquilo que Deus chamou ele para fazer. Né? Eu tenho várias histórias aí de pastores que eles gastavam a maior parte do tempo fazendo coisas que não havia necessidade deles fazer.
e eles queriam que a igreja tivesse vida, se desenvolvesse, revitalizasse, porém, eles estavam desfocados, ocupados em tarefas, às vezes trabalhando muito, cansando, mas não era necessário aquilo. Tá? Então, pastores que estão precisando de revitalização, não quer dizer que eles não estão trabalhando ou fazendo algo. Às vezes eles podem estar fazendo muito, mas não estar fazendo aquilo que é necessário ser feito. Ok? E também muitos pastores e pastoras desatualizados. Desatualizados em relação à sua teologia, desatualizados em relação à gestão da igreja. Tem tanta coisa boa acontecendo em muitos, por vários fatores, às vezes por falta de comprometimento com o seu crescimento, às vezes por falta de oportunidade para aqueles que estão mais longe, acabam estando desatualizados. Então, como que nós fazemos esse processo de revitalização aqui do pastor? Primeiro, nós reconduzimos ele para um processo de revitalização da paixão. A paixão é o combustível do ministério de alguém que está revitalizando uma igreja. Se não tiver paixão por aquilo que está fazendo, dificilmente essa pessoa vai conseguir liderar a igreja na recondução à Bíblia Sagrada, ao Evangelho e à sua missão. Então, o nosso maior desafio, o primeiro desafio, é pegar esse líder pastoral, ou essa líder pastoral, e revitalizar a sua paixão. Depois, revitalizar a sua visão. O que Deus quer de você, quem você é e o que Deus está te chamando a fazer nesse tempo. Terceiro, atualização ministerial, treinamento. Então, basicamente esse é um processo, são elementos da revitalização de um pastor, para que ele possa liderar a igreja no processo de revitalização. Será muito difícil uma igreja ser revitalizada se o líder principal, se o pastor ou a pastora não for revitalizado primeiro. Será muito difícil. Então começa pelo líder, ok? Beleza até aqui, gente? Você falando da revitalização do pastor, eu acho muito joia, porque a gente tem falado muito de crescimento, né? Plantar e fazer a igreja crescer. Você está falando da revitalização, da necessidade do olhar para o pastor e para a pastora. Não sei se você vai falar mais na frente, mas qual o tempo para revitalizar um pastor, uma pastora, dentro desse processo, esse esquema primeiro? Qual o tempo? Tem um tempo de duração? Ou isso é algo que não deve deixar de acontecer na vida do pastor? Esse cuidado, ele será de eterno, alguma coisa assim? Sim. Acredito que amanhã eu vou trabalhar o tema da liderança e revitalização e vou falar muito sobre mentoria, ok? E a mentoria é um instrumento que vai conduzir esse processo de revitalização do pastor, ou alguns chamam de assessoria externa, que é alguém de fora que nos ajuda, nos conduz nesse processo. Eu acredito que o tempo, não existe muito um tempo, porque cada pessoa está vivendo um momento. Eu acredito que o que vai indicar se esse pastor está bom ou não é como vão estar esses itens aqui. Ó. Quando a paixão for revitalizada, a visão, e ele estiver se atualizando ministerialmente, seria o fator que vai nos dizer se ele está bem ou não. E aí, baseado nas experiências que eu tenho tido, alguns pastores e pastoras, só do fato de ter alguém perto deles, eles se desenvolvem muito rápido. Só o fato de ter um espaço onde ele é aceito, ele é cuidado, ele pode falar, e faz ele crescer muito rápido, isso em coisa de meses, 2, 3 meses. Alguns, devido a outros fatores familiares, às vezes podem demorar um tempo a mais. Né? Mas a gente tem percebido que aqueles pastores e pastoras que têm alguém que possa ajudá-los a pensar sua vida, sua vocação, eles acabam se desenvolvendo. A tendência é ser rápido, né? A tendência é ser rápido. Pessoal, revitalização da liderança. Depois que você revitalizou o pastor, aí precisa ser feito um trabalho específico com a liderança da igreja local. Uma liderança local que precisa de revitalização, geralmente vai apresentar alguns sintomas. Primeiro que é a apatia. Às vezes está na função por estar.
ações pelo tradicionalismo, não pela tradição, ok? Existe uma diferença. Às vezes, vaidade pessoal. Às vezes a pessoa está lá por vaidade pessoal, ela não é chamada para aquela área, mas acaba se envolvendo ali. Indiferença à missão, pessoas que têm dificuldade com a missão. Ações sem reflexão. Às vezes essas lideranças fazem coisas que elas não refletem sobre o que estão fazendo. E, às vezes, ações sem relevância. Muitas igrejas em processo de revitalização, eles gastam muitos recursos, energia, tempo, com coisa que não tem nada a ver com a igreja. Então, esse é um outro fator. E a cultura do clube social. Porque, se a igreja é indiferente à missão, provavelmente isso aqui vai prevalecer. E aí a agenda da igreja, as programações da igreja vão estar mais focadas para dentro dela do que para fora dela. Ela vai perder o sentido, ela vai perder a relevância. E aqui, um processo, alguns aspectos, não é o único, tá, gente? Mas algumas coisas para se fazer nesse processo de revitalização da liderança. Primeiro é o discipulado individual com cada líder. É que o pastor ou a pastora possa ir conversando individualmente com os líderes, alinhando princípios. Uma das tarefas principais, à tarde nós vamos falar disso de um pastor, é alinhar o tempo todo. Porque fundamento, a gente precisa sempre estar cuidando dele. Então, precisa trazer o líder e alinhar princípios, né? Uma outra coisa, discipulado em grupos. Quando eu estou falando de discipulado aqui, eu estou falando do espaço onde nós discernimos princípios juntos, ok? Porque se os princípios são os mesmos, se os princípios de uma igreja estão alinhados, as atividades que surgirem, todo mundo vai olhar para ela com aqueles princípios. Ou seja, quando você trabalha o discipulado individual em grupo, nada mais, nada menos é para que você alinhe os princípios de uma igreja local. Às vezes tem igrejas que fazem muito, mas elas têm muita pressão, muito desgaste, porque as pessoas não estão alinhadas no mesmo princípio. E apesar de fazerem muitas coisas, cada líder olha para aquela atividade de um jeito. E muitos pastores e pastoras acabam tendo que administrar muitas crises por causa disso. Consegue me entender, irmão? Então, uma outra coisa. Além disso, além do discipulado, que o foco aqui é alinhar princípios e valores das Sagradas Escrituras, nós precisamos também trabalhar a reconstrução da filosofia de ministério. Ou seja, o que é? É nós conversarmos como liderança sobre qual é o papel, sobre o que nós somos, sobre o que Deus nos chamou a ser e o que Deus nos chamou a fazer nesse espaço e nesse tempo, né? Por exemplo, a minha comunidade local, nós temos muita clareza de que temos muitas igrejas boas na nossa cidade, que fazem muitas coisas boas, e nós não queremos fazer o que essas outras igrejas fazem, mas nós queremos trabalhar em espaços que ninguém ocupa ainda. Por exemplo, teve alguém uma vez me falou: pastor, vamos abrir uma clínica de recuperação, e já tem uma clínica lá de uma outra igreja na nossa cidade, então não faz sentido nós podemos fazer um convênio e trabalhar com essa outra igreja, e nós vamos trabalhar o cuidado. Então, para nós, uma coisa que nós temos muito bem alinhados na nossa comunidade local, é que nós queremos ser uma igreja conhecida pelo cuidado, né? Pelos relacionamentos, por cultivar isso, menos atividade e mais relacionamento. Então, isso precisa ser conversado. Que tipo de evangelho nós vamos pregar, que estilo de vida essa igreja vai adotar, como nós vamos funcionar. Então, precisam haver espaços não apenas para fazer, mas para perguntar um ao outro qual é o seu lugar, qual é o lugar do pastor e da pastora, qual é o lugar dos líderes, onde que os ministérios se complementam, né, e assim, ir alinhando isso aí. E aí também, depois que você reconstrói a filosofia de ministério, precisa de treinamento específico. Treinamento específico. E aí, quando esse processo vai acontecendo, essa liderança pode auxiliar o pastor e a pastora no processo de revitalização da igreja. Então vamos pensar. Não é fácil revitalizar uma igreja se não começar pelo líder pastoral. Ok? Se o líder pastoral for revitalizado, ele não trabalhar
com a liderança da igreja local, dificilmente ele vai conseguir revitalizar toda a igreja. Agora, se o líder pastoral, o pastor ou a pastora e a liderança da igreja local passarem por um processo de revitalização, será muito mais fácil conduzir a igreja nesse processo de revitalização. Tá bom? Antes de continuar, um dos fatores que impede bastante a revitalização é a falta de um espaço para que a igreja tenha um diagnóstico de si mesma. Então, tem hora que a igreja precisa sentar, toda a igreja local, todo pastor e também toda a igreja, e repensar o seu ministério. Como que eu estou sendo? Como que estão as coisas? E, geralmente, quando a gente não tem esses instrumentos de diagnóstico, a gente acaba tendo muitos problemas. Há uns anos atrás, há uns 2 anos, o Ronaldo Lidório lançou um livro, que é um livro bem fininho, que se chama Revitalização de Igreja. E ali ele propõe um diagnóstico para igrejas que precisam ser revitalizadas. Para as igrejas em geral, para diagnosticar se a igreja precisa de revitalização ou não. Então, nós precisamos cultivar, o pastor e a pastora precisam cultivar um espaço na sua agenda, no seu tempo, onde ele possa pensar sobre ele mesmo. E a igreja, a mesma coisa. Uma das coisas que tem ajudado muito isso é a mentoria, ou assessoria externa. Ou seja, é alguém que está fora da nossa igreja local, um amigo de ministério que te ajude a pensar sobre você, né? A pensar sobre as suas ações com quem você possa compartilhar. Depois eu vou trabalhar mais especificamente. E também, algumas igrejas, num processo de revitalização e de desenvolvimento, crescimento, usam uma assessoria externa para a liderança local, junto com o pastor e pastora. É alguém que, de tempo em tempo, vai até a igreja local e tem um tempo juntos, onde essa pessoa de fora vem para conviver, treinar e dar um feedback do que percebeu. Então, na minha realidade local, 3 vezes por ano, nós temos alguém de fora que vai para a Cacilândia e passa um dia conosco, uma manhã comigo, com a Thaís, uma tarde, uma noite com a liderança da igreja, para que a gente tenha esse espaço de alguém de fora olhar para nós e dizer como é que nós estamos. Ok até aqui, pessoal? Então, aqui, além da revisão do pastor, da revitalização do pastor e da liderança, nós também precisamos fazer uma revisão do foco. E aqui nós encontramos a tendência da igreja de Jerusalém, que esperava que Deus trouxesse as pessoas a partir do que eles faziam, né? Então, aqui nós temos um texto de Atos 2, 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, se distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, eles acreditavam, essa tendência aqui é acreditar que aquilo que a gente faz vai trazer pessoas. Né? E nem sempre isso acontece. Então, a gente vê aqui um status quo, uma comunhão interna e um movimento para dentro. Nós encontramos também um outro foco, que é a tendência da igreja de Antioquia. Aqui o texto é o mesmo, mas a igreja de Antioquia é aquela que envia, que vai atrás. Atos 13, de 1 a 3, você vai perceber isso. É aquela que vai para fora, anuncia o reino, faz discípulos e o movimento é centrífugo. Ok? Então, uma das coisas no processo de revitalização que nós temos que trabalhar como igreja é perceber se a igreja está olhando mais para dentro ou mais para fora. E analisar isso. Para isso, gente, um dos instrumentos é uma pesquisa. Então, geralmente a igreja que precisa de revitalização, ela perdeu, às vezes, a leitura do contexto. Nós vamos ver à tarde que contextualizar hoje é uma coisa muito importante. Nós vamos falar mais disso à tarde, mas, então, de repente, essa igreja que vai passar por um processo de revitalização precisa redescobrir a história da sua cidade, os problemas e potenciais atuais, as tendências e o processo migratório.
Nós estamos vivendo um mundo em que as pessoas estão andando para lá e para cá. Eu estou numa cidade de 22 mil habitantes, que nós tínhamos um frigorífico que era a única indústria da cidade. E o frigorífico fechou. E os diretores desse frigorífico eram todos da igreja. E o que aconteceu? O frigorífico fechando remanejou eles de cidade e eles foram todos embora, cada um para uma parte do país. Então a gente ficou lá alguns meses bem desfalcado, que eram todos líderes. E eu me lembro que foram as 40 pessoas na época, em abril. 40 pessoas saíram por uma questão aqui. Hoje nós estamos convivendo com a questão dos imigrantes entre nós, né? Ontem chegou em Boa Vista uma família de venezuelanos, nós estamos levando para morar na nossa cidade também. Já é a segunda família que a igreja leva para morar. E nós estamos lidando com esse mundo em que as pessoas estão andando, ora por uma oportunidade de trabalho, mas ora por uma questão social. E precisamos fazer essa leitura também. E nós precisamos conhecer a igreja, gente. Repensar, olhar para a história da igreja, os problemas e potenciais, quais as tendências e quais os destaques na história dela. E criar, então, e o Ronaldo Lidório vai bater bastante nisso aqui, vai falar bastante que a igreja que está vivendo um processo de revitalização, ela precisa ser reconduzida a um planejamento. Muitas igrejas que apresentam sinais que precisam de revitalização, elas nem planejamento têm. E não adianta você ter um planejamento, você precisa saber fazer a gestão do plano. Se você cria um plano de ação, e você não faz a gestão do plano quando ele chega ao seu final, isso pode gerar uma sensação frustrante que é pior que se não tivesse feito. Então, além de um plano, você precisa da gestão de um plano. E aí o planejamento se ocupa. O que devemos fazer, qual é o objetivo, por que queremos fazer isso, justificativa, como vamos fazer as estratégias, quem fará a equipe, quando será feito o prazo e quando será investido os recursos. Uma igreja num processo de revitalização precisa de um plano de ação que funcione. Sucinto, estratégico, objetivo, que tem a ver com aquilo que ela é e com aquilo que ela entende que Deus está chamando ela para fazer nesse tempo. Ok? E aqui então, o Tom Rainer escreveu um livro chamado Igreja Simples. Vocês conhecem? E nós percebemos uma relação muito íntima, muito próxima, de um processo de revitalização com a simplicidade da igreja. Quem está revitalizando está querendo simplificar as coisas. Talvez um dos motivos que nos façam pensar a revitalização de igreja é que a igreja comece a fazer muitas coisas que não são necessárias. E revitalizar, um dos aspectos da revitalização é simplificar algumas coisas na vida da igreja. Então, quem está querendo revitalizar uma igreja pode estar pensando em simplificar a igreja. E aí Tom Rainer vai dizer no seu livro Igreja Simples, que existem 4 passos para nós simplificarmos a vida da igreja, que estão ligados aqui. Para mim isso aqui é um processo de revitalização, ok? Ele vai dizer, a igreja precisa ter clareza, a igreja precisa ter movimento, a igreja precisa ter alinhamento e a igreja precisa ter foco, ok? E aí, ele vai dizer o seguinte, clareza, entenda quem é você e o que realmente deve fazer. Então, no processo de revitalização, é muito importante que a igreja pare, a equipe pastoral, quem somos nós e o que Deus está nos chamando a fazer. O que nós estamos fazendo que nós não precisamos fazer. O que nós estamos fazendo que não tem a ver com o propósito de Deus para a nossa vida. E aí vem para o segundo tópico aqui, que é movimento. O que é movimento? Acabe com o congestionamento. Elimine o que te impede de ser e fazer o que você precisa. Quantas coisas na vida da nossa igreja que, se deixasse de existir, ajudaria a igreja a avançar? O pastor Marcos Garcia, o reverendo Marcos Garcia, ele trabalhou aqui o DNI, né, o Desenvolvimento Natural da Igreja, os 8 marcos de cola um pouquinho. Mas o DNI vai dizer que uma das coisas que
que faz as igrejas se desenvolverem no mundo são estruturas funcionais. Ou seja, não adianta você manter algo que não funciona. Não adianta você manter algo que não funciona. Então, movimento tem a ver com isso. Quais são aquelas coisas que a gente tem que eliminar para que a igreja tenha mais saúde? Para que a igreja tenha mais saúde. Pessoal, talvez um dos pontos mais difíceis para trabalhar a revitalização de igreja é quando a equipe pastoral, o pastor e a pastora, a liderança, tem que repensar suas atividades. E às vezes, quando vai mexer na agenda da igreja, a gente está tão viciado em atividade que a gente tem muita dificuldade de cortar. A gente quer mudar, a gente quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não vai acontecer isso. Então, tem hora que é necessário pensar. Assim como na plantação, um dos dramas é criar uma estrutura antes da hora, na revitalização, talvez um dos dramas é mudar a programação, né? Muitos plantadores querem ter uma estrutura antes da hora. E muitas pessoas querem revitalizar a igreja sem repensar a sua agenda. Não tem jeito. É difícil porque tem a ver com mudança de hábito, mudança de cultura, mudança de ênfase. Porém, a gente faz menos e a gente é mais assertivo. Vou dar um exemplo local. Quando eu cheguei na minha igreja local hoje, nós tínhamos culto todos os dias da semana. Todos. De segunda a segunda. E cada culto ia 3 pessoas. As mesmas pessoas. E eu percebi que eles não gostavam de ficar em família, porque todo dia estava na igreja. E aí, depois de alguns meses, nesse processo de conversa com a liderança, nós entendemos que deveríamos ter um culto no meio da semana e um culto no domingo. Hoje, esse culto que tinha 3, hoje dá 100, 120 pessoas. E as pessoas têm mais tempo para a sua família. Existem muitas coisas. Um dos problemas da revitalização é que a gente não apenas perde o foco, mas a gente ressignifica conceitos de forma errada. Porque muitas pessoas... Eu costumo dizer o seguinte, tem muita coisa que Deus pediu para a gente fazer que não dá para fazer dentro da igreja, tem que fazer fora. Cuidar da família é uma dessas coisas. E no mundo de hoje, existe uma relação muito, muito próxima ao tempo que a pessoa tem de qualidade em casa e aquilo que ela vai oferecer para a igreja com qualidade. Se a pessoa está bem lá, ela geralmente vai poder servir melhor aqui na igreja. Ok? Faz sentido? Porém, muitas igrejas que estão viciadas em atividades, elas sufocam as pessoas. Esses dias eu estava numa igreja e que está começando um processo de assessoria externa, essa coisa toda, mentoria, e os líderes falaram, nós não aguentamos mais, porque a gente tem que ir todo dia. E eles não são integrais da igreja, para a igreja. Eles têm a sua vida, as suas demandas. Então, talvez esse é um dos maiores desafios, é repensar a agenda e fazer as pessoas terem mais tempo de qualidade. Ok? Você percebe que... Então, o movimento, gente, é acabar com o congestionamento. Agora, isso é um processo. Perceba que na plantação as coisas acontecem num tempo mais rápido. Na revitalização, às vezes, limpar o congestionamento é um processo que tem que ser feito sem crise. Uma boa revitalização é feita sem crise. Não que não vá haver, não possa haver algumas crises, porém, é feito sem crises que abalem o todo. Tem que ser feito o mais natural possível. Alinhamento. Depois que clareza, movimento, alinhamento. Coloque cada pessoa, tem um S a mais aqui, no lugar onde Deus chamou, no lugar onde Deus a chamou para atuar e potencialize suas ações. Quem faz tudo não faz nada. Então, geralmente, numa igreja que precisa de revitalização, a pessoa... Nós temos a síndrome do super-homem, da mulher maravilha. Se eu não tiver nesses 10 ministérios, se eu não fizer isso, fizer aquilo. Então é o seguinte, onde Deus chamou para atuar? Não, pastor, eu estou aqui porque não tem ninguém. Não, mas onde Deus te chamou para atuar? Então, nesse processo de alinhamento, o maior desafio é colocar cada pessoa no seu lugar de tal maneira que a gente equilibre o todo. E por fim, gente, foco. Aprenda a dizer não para quase tudo e fuja das distrações.
aprenda, quem quer passar por um processo de revitalização, precisa aprender a dizer não. Entendeu? E o que tem atrapalhado a vida de muitas igrejas é que, no mundo de hoje, com esse cardápio evangélico maluco que a gente tem, a gente cada hora quer uma coisa. E aí é uma coisa que a mentoria ajuda muito a gente não ser refém de nós mesmos. Porque tem pessoas que eu acompanho, que uma hora vai num congresso e pensa uma coisa, aí vai no outro congresso e pensa outra coisa, aí vai no outro congresso e pensa outra coisa. Aí cada lugar que vai, e a gente fala assim, você precisa saber o que você é. Faz sentido? Faz sentido? Então, no processo de revitalização, nós precisamos, o foco é você resguardar a sua identidade, é você resguardar aquilo que Deus chamou você para fazer como pastor e pastora, e resguardar a tua igreja também. Porque possibilidades serão muitas. E às vezes o nosso afã de querer mexer na agenda, de querer ter muita coisa para se sentir produtivo, pode fazer com que a gente não faça aquilo que é necessário fazer. E aí o foco então é saber dizer não para quase tudo e fugir das distrações. E aqui é o conceito de igreja simples, que para mim está intimamente ligado ao conceito de revitalização de igreja. Você revitaliza uma igreja fazendo ela se tornar mais simples, simplificando os processos e as coisas. Pessoal, fatores, aqui para a gente já ir caminhando para o final, fatores que ajudam no processo de revitalização. Mentoria para o pastor ou equipe pastoral. Todo pastor deveria ter um mentor. Eu só queria clarear aqui o conceito do mentor. O mentor não é um discipulador, tá bom? O discipulador geralmente, a discipuladora, ele está mais preocupado com os fundamentos da fé e com o caráter cristão. O mentor é alguém que tem uma bagagem de vida para compartilhar com você. E o bom mentor, ele não quer reproduzir ele em você. Ele quer descobrir o sonho de Deus para a tua vida e quer que você viva o que Deus tem para você, não para ele. Está dando para entender, gente? Então, o mentor não é alguém que quer fazer de você uma cópia dele. Mas ele, pela bagagem de vida, instrumentalidade de vida, ele tem alguns recursos e possibilidades para te oferecer para que você viva o seu ministério. Então, dificilmente um pastor irá conseguir se revitalizar sem ajuda externa, sem ajuda de alguém. Quando nós estamos doentes, nós precisamos ir até o hospital, ou até a farmácia, ou até algum lugar, nós precisamos de ajuda de fora. E no ministério é a mesma coisa. O Bill Hybels, ele costuma dizer que algumas pessoas elas crescem, alcançam um platô, e elas param de crescer. E um dia um grupo de pastores aqui do Brasil perguntou para ele, o que faz a pessoa não ficar estagnada? Ele falou assim, um mentor. Então, a mentoria é um fator importante. Agora, para ser mentor, a pessoa tem que ter já uma caminhada, tudo mais. Hoje nós estamos falando muito de muitos tipos de relação de ajuda, né, gente? Discipulado, coaching, mentoria, consultoria. Talvez à tarde a gente trabalha, eu particularmente acredito que algumas dessas, toda relação de ajuda, nós temos que tomar muito cuidado com algumas coisas, né? E até em relação a uma perspectiva bíblica, hoje se fala muito do coaching, então de repente à tarde a gente pode falar um pouquinho mais quando eu for conceituar a liderança. E além da mentoria, assessoria externa para a liderança. Ter alguém que possa de tempo em tempo vir de fora, olhar, ter um feedback. E nesses momentos aqui de assessoria para a liderança, quem fala mais não é a pessoa que vem, mas é o próprio grupo, é estimular eles falarem sobre o seu papel. O maior desafio de alguém que está ajudando uma igreja a se revitalizar não é dar resposta para essa igreja, mas é ajudar essa igreja a encontrar essas respostas. Então, nós não damos respostas, nós fazemos perguntas. Deu para entender? Então, nosso desafio não é chegar lá e dizer, vocês têm que fazer isso. Nosso desafio é ajudar esse pastor e pastora, ajudar essa liderança local a descobrir quem eles são e o que Deus está chamando eles a fazer naquele lugar, naquele contexto. Beleza, gente? Nessa manhã era isso. Perguntas?
Com relação ao que você colocou aí sobre revitalização, esses passos tanto para o pastor quanto para a igreja, né? Uma coisa que eu percebi que isso daí deve ser utilizado não só para pastores e igrejas que estão em processo de revitalização, mas para todos os pastores durante o seu ministério e para toda a igreja durante a sua vida, porque se não for seguido isso, né, em breve esse pastor e essa igreja vão precisar realmente desse processo para revitalização. Pensando na questão da revitalização, da questão da igreja simples, né? Como é que seria isso, esse processo? Porque não tem como você sair, não pensar dentro da caixinha, né? Como é que seria isso dentro da nossa caixinha? Que você já tem escalonado a missão, visão, plano, projetos, alvos já predeterminado. Como é que seria pensar isso? E dentro da questão da revitalização, que eu acho interessante essa questão, né? A cada 2 anos, você não passa por uma revitalização, você passa por uma avaliação, que eu penso que deveria ser uma revitalização no sentido que foi colocado aqui. Como é que a gente pensaria essa igreja simples dentro dessa caixinha? Tá. Eu tenho uma impressão geral, é uma impressão que eu tenho, que boa parte dos pastores e pastoras gastam mais tempo fazendo coisas com a liderança do que alinhando princípios. E isso é um problema. Entendeu? Esse é um problema. Na dinâmica da liderança, nós temos 2 coisas que são fundamentais. Construir relacionamentos enquanto se desenvolve tarefas. Se nós só fazemos tarefas, nós caímos num risco de fazer muita coisa e não criar o conceito da família. Se nós valorizamos somente relacionamentos no exercício da liderança e não fazemos tarefas, nós temos um problema de, às vezes, não construir nada. Eu tenho a impressão que a gente precisa equilibrar isso. E uma maneira de resolver isso no nosso contexto, na nossa caixinha, eu acho que é investindo muito tempo. Eu acho que pastoras e líderes têm que ter tempo, se possível semanal, no máximo quinzenal, para alinhar princípios. Eu acho que esse é... E na grande maioria, dos que eu convivo, acompanho, quando a gente corrige, quando a gente encontra um tempo, onde pastores e líderes eles têm um tempo para alinhar esses princípios, conversar, mais do que construir alvo, meta, atividade, vem cá, vamos alinhar o que nós pensamos, à luz da palavra, essas igrejas vão criando uma cultura melhor, um ambiente melhor. Então essa é a dica, e a gente já tem feito isso em alguns lugares, e o resultado tem sido fantástico. Tem sido fantástico. 2 perguntas na mesma direção. Primeira, quem é que identifica uma igreja que precisa de revitalização? Dentro de um processo de nomeações, de discussões da direção dos distritais, dos SDs e equipe episcopal. Após a identificação dessas igrejas em revitalização, que precisa, qual o encaminhamento dessa equipe para uma igreja em revitalização? Quem essa equipe envia para ajudar nesse processo do cuidado do pastor, revitalização do pastor, e no processo de revitalização de liderança? Ou qual é o passo, o processo para se ter isso? Ok. Bem, na nossa igreja, eu acho que cada região tem um modelo de trabalho, né? Eu vou compartilhar um pouquinho da minha realidade. Existe um grande drama que atrapalha a gente estabelecer um processo de restauração, que é o orgulho por parte de alguns pastores e igrejas, de não entender que precisam de revitalização. Então, às vezes, nós temos lá alguns dados que nos dizem que essa pessoa precisa, mas às vezes essa comunidade local não entende assim, e tem dificuldade de ser tocado, né? Existe uma estatística da saúde que 60% dos pacientes que recebem uma notícia de que se não mudarem, vão morrer, eles não mudam e acabam morrendo. E eu acho que às vezes na igreja a gente encontra uma similaridade em algumas questões.
A maioria dos casos de revitalização que eu acompanho, e hoje eu tenho uma equipe de trabalho que me ajuda nisso, são os próprios pastores e igrejas que pediram. Eles reconheceram a necessidade e disseram assim, eu preciso estar no espaço de cuidado. Então, e esses que têm solicitado, a gente tem conseguido. Porque eu acho que a gente pode ter vários instrumentos de medir, mas nada é diferente quando a gente fala, eu quero isso. Entendeu? Então, quando parte do pastor, da pastora da igreja local, da liderança, o reconhecimento, olha, nós precisamos caminhar e precisamos estabelecer um processo de revitalização, de revisão da visão, revisão das nossas ações, isso tem sido mais eficaz. Entendeu? Eu queria que o senhor detalhasse mais a questão da pessoa externa vir e permanecer na igreja e dar o feedback. Eu achei muito interessante essa proposta. Eu vou falar mais disso amanhã, quando eu falar de revitalização e liderança. Pode ser? Pode ser. Senão eu já vou adiantar a conversa. Mas, basicamente, é ter alguém que te ajude a enxergar você, ver alguns pontos cegos. É alguém que não aparece, né? A gente costuma dizer, o bom mentor, você não vê. Ele é o Barnabé, o modelo do Barnabé, né? O Barnabé, quem que é Barnabé? Você nunca viu o Barnabé pregar para uma multidão. Ele é meio despercebido, mas é o cara que investiu na vida do Paulo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre alguém que some para que o outro se desenvolva. Então, basicamente é isso, né? A sua explanação muito interessante, principalmente achei pelo foco na liderança e na pessoa do pastor. E eu já passei por trabalhar com processo de revitalização de igreja. Na minha última nomeação, principalmente que eu entendi isso, que se eu não me cuidasse, eu iria pegar a doença da igreja. E depois, que se a igreja fosse feliz, ela ia crescer. E graças a Deus eu tive essa experiência de maneira muito positiva para a minha vida, tanto que eu tenho muita saudade dessa igreja. Mas houve um momento que a gente teve que discutir a continuidade da igreja ou como congregação, e os cânones prevê isso, né, o descredenciamento da igreja local. Só que a igreja não conseguiu aceitar isso, né? E aí, graças a Deus, pela sua misericórdia, Deus permitiu que a igreja superasse naquele momento. E agora a nossa região, a 4ª região, no plano regional, ele está falando, ele prevê o fechamento de campos missionários e de congregações que não crescem. E aí eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso, porque você citou isso. A gente reconhecer, e quando nós devemos reconhecer que esse campo agora não dá mais? Tá, vamos lá. Como eu disse, na nossa cultura, nós temos muita dificuldade em fechar uma igreja, entendeu? Esse é um tema, eu não me lembro de um caso assim que a gente, nos últimos anos, pelo menos no meu âmbito de trabalho, tem ido lá e fechado uma igreja. O que tem acontecido comigo em algumas plantações de igreja é que igrejas que criaram uma estrutura sem precisar, alguns plantadores de igreja, plantadoras, estão retirando a estrutura, o peso, porque eles estavam gastando muito tempo administrando o prédio sem ter gente. E aí nós, com uma conversa muito tranquila, olha, e eles estão se sentindo mais leves e as igrejas estão até crescendo. Paulo, só um detalhe também assim, quando se fala de revitalização e plantação de igreja, também se discute o tema de replantamento de igreja, que eu considero um tipo de revitalização também, que é quando igrejas parceiras, numa denominação, auxilia a revitalização de uma outra igreja também. Se pudesse falar um pouquinho mais sobre esse tema, né? A replantação na verdade, muitos usam esse conceito como uma junção, onde uma igreja que está num processo bem fragilizado, recebe a ajuda de uma igreja maior, que pode ser uma ajuda financeira, mas principalmente de líderes. Então, imagine que temos uma igreja num bairro que a liderança está bem fragilizada, e uma igreja maior que entende que Deus chamou ela para abençoar, ela envia 10 líderes para aquela igreja e recomeça um processo ali, né? Nós temos algumas tentativas,
eu não seria dizer como que está, se foi bem, se não foi agora. É até um tema para a gente conversar. Mas é uma coisa que é feita. Né? Eu não tenho muitas informações da nossa denominação. Eu sei que em outras denominações isso acontece bastante. É só um dado, nós vivemos isso em Cachoeiro de Itapemirim. A igreja metodista do Trevo passou por uma debandada e eu cheguei para pastoreá-la. A igreja metodista central, ela encaminhou para nós pessoas para o louvor, liderança, e o que Legal. deu um suporte, ajudou a gente a pagar algumas contas, deu um suporte, a igreja ela pôde então caminhar. Isso aconteceu, foi uma replantação da igreja. Legal. Existe também um outro conceito de replantação, que é o conceito que eu vou mostrar para vocês do grupo base. Imagine que você tem uma igreja, onde o pastor ou a pastora está ali com um grupo de pessoas, mas esse grupo, ele não tem uma mesma visão, esse grupo... o que é o conceito de grupo base? São pessoas que dão tempo, talento e o dinheiro, os recursos para a igreja funcionar. Então, tem muitos pastores que começam algo, vai juntando gente, mas ainda não existe uma igreja. É um ajuntamento de gente. Então, você tem que replantar, porque nasceu errado e aí o pastor, geralmente, ele sempre está muito pressionado, porque tudo está nas costas dele e não existe um alinhamento, é um problema. A primeira questão é, qual o ideal, né, mensalmente de encontros com uma liderança para que esse mentoreamento possa acontecer de modo eficaz? Essa pergunta é pelo fato de que muitas das nossas igrejas, nas regiões mais metropolitanas, as pessoas têm dificuldade com o tempo. Né? Então, como que a gente poderia ajustar? Eu acredito que o ritmo vai depender muito de cada local, né? Eu, por exemplo, estou no interior, que eu me encontro... Só definindo, eu acho que o pastor, alinhando o princípio com os líderes, por exemplo, semanal, quinzenal, acho que seria. Porque se passa disso, o coração fica longe e aí não é legal. Então, o pastor com os líderes. O pastor com o mentor, a pastora com o mentor, uma vez no mês. Hoje, com as redes sociais, aí, Skype, WhatsApp, vídeo, dá para ter essa conversa. E a vinda de alguém na igreja, umas 2, 3 vezes no ano. No ano. Ok. Entendeu? A outra questão, né, dentro dessa pegada do mentoreamento, é mais um testemunho que realmente funciona. Né? Eu fui nomeado para uma igreja com mais de 50 anos, numa cidade que cresceu bastante na região metropolitana de Belo Horizonte. E a grande questão é que eu comecei a trabalhar há um ano o livro Como Ferro Afia o Ferro com a minha liderança, né? E mais para testemunho, já tenho visto assim o amadurecimento, né, da nossa liderança dentro dessa perspectiva, né, de igreja, né, de missão, de revitalizar, de sonhar novamente. Então é mais um testemunho que realmente Legal. Funciona, é bom. A autoestima da igreja é trabalhada, as pessoas se sentem capazes também de alcançar e compartilhar, né, as suas experiências com outras pessoas. Sobre a igreja simples, e você também falou sobre a questão de gerenciamento de crises, né? A igreja está vivendo um momento de conflito, e aí isso aí me faz pensar, por exemplo, assim, quando o pastor na igreja tem uma questão, e aí ele leva para a administração, e talvez aquilo ali barra, talvez depois leva para a clã, ou então leva para o concílio, ou então chega no concílio, depois a clã se levanta no concílio, tem que voltar para a clã, ou manda para a administração. E aí minha pergunta é, quando que a questão é o pastor não saber, não ter habilidade para lidar com a estrutura, ou também lidar com pessoas? E quando, aliás, o que é mais importante? Mudar a estrutura ou mudar as pessoas? Pessoal, uma das maiores desafios hoje... nós encontramos muitos pastores que têm dificuldade de se relacionar e liderar. Então, muitas vezes, nós temos que aperfeiçoar a liderança da pessoa. E a vida pastoral é uma vida que geralmente está envolvida com crises, conflitos e confrontos. E se a pessoa não está emocionalmente madura, ela sofre, a família sofre. Então, um grande desafio é preparar esse homem, essa mulher de Deus para lidar com esse dia a dia, né? Eu acho que o mais importante é aperfeiçoar as pessoas, né?
as estruturas vão traduzir muito o que nós somos. Então, eu acredito que tem que ser trabalhado melhor isso. Já teve vários casos no mentoreamento do pastor chegar com a esposa, ou a pastora com o esposo, e conversando a gente percebe que o maior desafio da igreja é ele aprender a se relacionar com as pessoas. Entendeu? Às vezes ele tem dificuldade de comunicar, de verbalizar, de falar o que pensa. E tem casos que a gente já viu e teve sucesso a mudança, mas porque ele identificou, olha, eu tenho dificuldade de me relacionar. Às vezes era uma pessoa boa de ministração, de púlpito, mas no dia a dia da igreja, você sabe que a gente entende que a maior parte do trabalho do pastor não está no púlpito, está no dia a dia, no cuidado, e isso fragiliza muitos, né? Porque não cuidam dessas coisas que são fundamentais aí para o ministério. Respondi? Tá? Beleza, gente? Então acho que é isso, professora Daniele. Márcio?